E aí pessoal, tudo bem? Devanir aqui, tá? E hoje a gente vai estar vendo aí um assunto bem legal, bem importante, bem interessante também ao mesmo tempo, que seriam as listas, como é feita as listas, né? Existem três maneiras de chamar aí as listas, né? Eu posso chamar como lista, como array ou array, depende da forma que você fala, ou vetores, né? Seria uma analogia mais ou menos como você chama uma criança, um menino, por exemplo. Você pode chamar um menino, sei lá, de guri, de menino, de moleque, enfim. Comentem embaixo como vocês chamam aí na região de vocês o menino. Pessoal, então no caso, o que acontece? Uma lista do tipo inteiro, que a gente vai estar trabalhando com o valor do tipo inteiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Um array, no caso, é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores do mesmo tipo. Neste caso, inteiros, tá? O que a gente vai estar trabalhando aqui nesse momento é do tipo inteiro. Em posições consecutivas na memória. Esses valores podem ser acessados e utilizados através de índices. Então, por exemplo, qual é a característica de uma lista no Arduino, por exemplo? Ela é do tipo fixo. Por exemplo, se a tua lista é de valores inteiros, é um int, então a tua lista inteira vai ter que ser um int, por exemplo. Diferente, por exemplo, de um Python, que ele aceita qualquer tipo, né? Qualquer escopo, especificamente. Aqui ele está tratando de um tamanho fixo. Ao declarar um array, o tamanho precisa ser definido e não pode ser alterado em tempo de execução. Então, vamos por assim, se você falar que o seu vetor vai ter 6 posições, ele vai ter 6 posições e ponto final, tá? Não vai ter como você adicionar uma posição a mais. Você pode alterar valor, enfim, manipular teu array, mas dentro das 6 posições especificamente. E o acesso é feito por índice, tá? Então, por exemplo, assim, o índice começa em 0, ou seja, o primeiro elemento está na posição 0, em segundo na posição 1 e assim por diante. Ou seja, imagine, por exemplo, uma fila de banco. Então, o primeiro da lista, o primeiro da fila, vai estar na posição 0. Depois, o próximo a chegar já foi utilizado a posição 0, então ele vai assumir a posição 1. O próximo já foi utilizado, então vai trocando o número assim consecutivamente, entenderam? Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais simples. Eu trouxe aqui um exemplo bem tranquilo de entender. Então vamos lá, item a item. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui então é a inicialização da minha comunicação serial. Nesse caso eu vou definir a taxa de transferência em 9600, tá? É o padrão mesmo do Arduino. Então aqui eu vou estar definindo aqui dentro do setup 9600 para comunicação, certo? Fácil, né? Sem enrosco. O próximo passo, nesse caso aqui, houve a declaração do array, né, do vetor, dentro do setup, ou seja, é uma declaração local, não é uma declaração global, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa para uma variável. Então aqui eu declarei um vetor com o nome números do tipo inteiro, contendo 1, 2, 3, 4, 5 posições. E aqui então dentro do colchete eu coloco a quantidade de itens especificamente que eu tenho dentro da minha lista. Para que eu possa percorrer essa lista, então eu vou ter que colocar um laço, por exemplo, um laço for, que ele inicie uma posição e termina em uma outra posição, uma posição final, obviamente, para que eu possa percorrer então todas as posições. Explicação rápida sobre o laço, então, eu tenho uma variável i fazendo um controle, então o meu i vai começar em 0, esse i vai para um número menor do que 5. Se eu estou usando o 0 como índice para contagem de itens, então quer dizer o quê? Que ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4. É a quantidade específica de itens que eu tenho dentro da minha lista. Agora aqui eu vou fazer a impressão dos elementos que estão dentro da minha lista. Então aqui eu vou imprimir a palavra elemento. Então, ó, o print aqui que eu estou dando tem uma diferença entre o print LN e o print convencional. O print coloca o item em série, tá? Ou seja, um na frente do outro. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir elemento e o cursor vai ficar piscando na frente de elemento, basicamente. Vai ficar esperando eu fazer uma nova entrada. Logo em seguida, eu vou imprimir de novo, aqui no caso, na frente, né, em série, o valor da posição. Então a posição que ele vai estar no i, quando ele estiver percorrendo o laço. Então a primeira posição, por exemplo, vai ser 0. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai aqui imprimir isso aqui, ó, se fosse a primeira posição no caso. Mais um print. Deixa eu só fazer a correção aqui. Tem um espaço aqui, então ele vai dar um espaço aqui também, né? Obviamente. O outro print que ele vai dar vai ser o ponto aqui. Pronto, ele vai dar o print, vai ficar aguardando ainda, porque não tem um LN, um print LN. O LN é line, uma quebra de linha, tá? Agora aqui, ó, nesse print eu tenho um LN, tá? Uma quebra de linha. Então eu tenho aqui, ó,
E depois ele vai colocar o número aqui, especificamente. Aqui tem um outro espaço, então quer dizer que ele vai dar um espaço aqui também. Aqui que ele vai fazer? Ele vai imprimir um item lá da lista números que eu criei, na posição que eu estiver chamando ali no momento. Por exemplo, a primeira posição que eu estou considerando que seja a primeira posição é a posição 0. O item que está na posição 0 é o 10, então ele vai imprimir para mim o 10 aqui. Vamos ver como fica em essa execução. Eu vou jogar isso no Tinkercad para que a gente possa verificar, tá bem? Pessoal, aqui como eu vou fazer só um teste, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Arduino aqui, vou abrir a parte de código, passar para texto, seleciona tudo aqui e dou um Ctrl V. Pronto, ele substitui. Vou iniciar a simulação. Olha lá. Então ele imprimiu aqui para mim, por exemplo, ó, o elemento 0, que é o número 10, o elemento 1, que é o número 20, o elemento 2, que é o número 30, elemento 3, 40 e assim por diante. Fácil de compreender, fácil de utilizar e é bem útil. Há uma questão aqui de curiosidade, eu coloquei tudo dentro do setup, tá? Então ele só vai executar só uma única vez. Dentro do loop seria constante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Abraço, compartilhe com o pessoal e até a próxima.